Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos essa noite em nome de Jesus. Bom, hoje eu trouxe um assunto aqui para a gente falar um pouquinho sobre colônias espirituais. Há um tempo atrás eu já falei desse assunto, mas é um assunto interessante, né? Todos nós temos curiosidade, o que acontece depois do nosso desencarne, para onde a gente vai. Então aqui a gente tem algumas sugestões, vamos dizer assim, algumas possibilidades, e muitas dessas possibilidades nós vamos ver nos livros do André Luiz, né? Todos os livros do André Luiz ele sempre comenta alguma coisa, porque ou ele vai numa colônia espiritual, num umbral, fazer algum trabalho, ou ele vai numa casa espírita, né, aqui no plano terreno mesmo, para poder auxiliar, né, os trabalhos na casa espírita. Então, assim, tem bastante informação nos livros dele, mas vamos lá. Bom, o que é então uma colônia espiritual? São cidades no plano espiritual, onde grupos de espíritos errantes ou desencarnados se estabelecem transitoriamente enquanto aguardam novas encarnações. E então, o que é assim? O espírito errante, todos nós acho que já sabemos, né? Espírito errante é aquele que está errado, né? Vamos dizer assim. Está errado, mas é aquele que precisa reencarnar de novo. Ele precisa reencarnar para poder reajustar e acertar alguma coisa. Isso aí é um espírito errante. Então, assim, enquanto a gente é espírito errante, precisa reencarnar, a gente, quando desencarna, vai estar em alguma colônia espiritual. Ou, depende da vibração, nós vamos ver até no umbral também, né? Mas normalmente numa colônia espiritual. E a formação dessa colônia é pela lei da afinidade. Às vezes a gente pensa assim, é pela consanguinidade, por exemplo, eu vou estar com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos ou irmã. Não necessariamente. Pode ser que sim, né? Que eles vão estar no mesmo local. Mas o que é mais importante aí? É a lei da afinidade, o pensamento, a vibração que a gente tem. Então a gente vai ser atraído para esse local onde a gente tem essa afinidade de vibração, de pensamento. Então espíritos que pensam como a gente, que têm o mesmo nível de vibração, nós vamos estar tudo ligado lá como uma grande família universal, né? Então às vezes não necessariamente o laço consanguíneo é importante para isso. Mas tem casos também que um familiar estando numa determinada colônia, ele pode pedir a sua presença naquela colônia. Se ele tiver méritos para isso, ele consegue levar para lá. Assim como no caso do André Luiz em nosso lar, a gente viu ele estava num umbral e a mãe dele intercedeu para poder socorrer ele e levar ele para o nosso lar. Vamos lá. Todos os locais que há cidades materiais, há um espaço espiritual, e nele ficam as colônias e postos de socorro. Ou seja, qualquer vilarejo que a gente tenha na Terra, qualquer um, não importa o tamanho, pequeno, grande, não importa, mas qualquer vilarejo tem uma colônia espiritual ou sobre ele, ou um posto de socorro. Normalmente não vai ser uma colônia muito grande, né? Porque às vezes se a cidade é pequena, é um vilarejo, não precisa ter uma colônia grande. Então vai ter o posto de socorro, que é associado a uma determinada colônia que vai estar sobre essa cidade, esse vilarejo. Aqui sobre nós também temos, né? Temos um ambiente aqui em cima que está ligado a uma determinada colônia espiritual, né? E que todos os espíritos que são trazidos para cá depois são encaminhados para essa colônia. Ou outras que sejam melhor para ele também, né? Mas enfim. Qualquer habitação, qualquer local físico aqui tem uma colônia espiritual que está ligado. E quais os tipos de colônias que a gente tem? Colônias correcionais, são aquelas colônias para corrigir as pessoas, né? Aquela pessoa que está com algum problema de relacionamento, de comportamento, é invejoso, é ciumento, é coisa parecida. Bom, ele vai para essa colônia correcional, vamos dizer assim, né? Colônia de estudo e desenvolvimento das artes, socorristas. Colônia socorrista é aquela que o povo trabalha em socorrer os espíritos, né, lá no plano espiritual, ou até aqui no plano terrestre mesmo, né, quando está aqui vagando pelo ambiente aqui. Pesquisa e autoconhecimento, e científicas e várias outras. Tem colônias de tudo quanto é tipo, né? Tem colônia de música só, de estudo, de arte, e aí vai. É muita coisa. Os tamanhos e os tipos de colônia. Aí elas podem ser pequenas, médias ou grandes, né? Temos colônia, depois nós vamos ver algumas aqui, são tamanhos muito variados, né? O tamanho delas é muito variado. E elas podem ser de estudo, como nós já comentamos. Como é de estudo? Ela é igual uma escola, uma universidade.
vai ter alojamento, sala de aula, biblioteca, né? Então, ela é específica de estudo. Normalmente, essas colônias, elas estão num nível, uma vibração um pouco maior. Depois nós vamos ver uma esfera espiritual um pouco maior, não tão próxima do umbral. Então, é muito mais difícil um espírito das trevas, por exemplo, atingir ela lá, né? Então, ela não tem determinados, vamos dizer assim, aparelhos de socorro que tem as outras, que nós vamos ver aqui as outras. Portões, muros. Quem viu o filme do Nosso Lar lembra do muro, né? Pessoal tocando lá para poder abrir a porta, os muros de proteção. Sistemas de defesa que todas têm, essas que estão próximas aqui na região do umbral, tem que ter o sistema de defesa. Hospitais, escolas, jardins, praças, locais de reunião e palestras também, a governadoria, ministérios. Então, de acordo com o tamanho e com o tipo de colônia, ela tem uma série de coisas aí, né? Você vê que tem escolas também na própria colônia. Não é igual a outra de cima, que é específica de estudo, mas são escolas, porque quando a gente está no plano espiritual, a gente tem que aprender também. A gente trabalha, a gente aprende, né? E tem as escolas lá para a gente aprender as coisas que a gente precisa evoluir. Então, é isso aí. Agora nós vamos ver mais alguns detalhes aí, né? Uma coisa muito importante, ó, que a gente precisa prestar bastante atenção nessa parte aqui, ó. As esferas espirituais. Isso foi num livro da Egorina Cunha e do Chico, que chama Cidade no Além. Ela que trouxe a colônia Nosso Lar, os desenhos da colônia Nosso Lar, e trouxe essa questão aí das esferas espirituais. A primeira, que é essa daqui, que aqui nós temos o planeta Terra e a primeira esfera em volta do planeta. Essa é a região do umbral grosso, que eles chamam, né? É um lugar de grandes perturbações, vivam e agrupam-se os revoltados de todas as espécies. Aqueles espíritos que querem vingança, que desencarnou por algum problema com raiva de alguém, alguém matou ele, então ele está numa situação muito difícil. Então, normalmente, ele vai estar nesse umbral mais grosso aqui, né? E o André Luiz fala para nós que essa região funciona como uma região de esgotamento de resíduos mentais. Cada espírito permanece lá o tempo que se faça necessário. Está no capítulo 12 do Nosso Lar. Por que isso? Por que esgotamento dos resíduos mentais? São nossos pensamentos que não são legais, né? A gente não consegue evoluir e ir num plano mais superior com pensamentos negativos na gente. Porque na outra colônia que a gente for, por exemplo, no Nosso Lar da Vida, a gente vai ter que ter um pensamento diferenciado. Porque imagina só, espíritos com pensamento perturbado começar a ir nessas colônias e vai desequilibrar toda a colônia. Então, enquanto não tiver esse esgotamento, a gente não consegue ir para uma colônia com uma vibração diferenciada, né? A gente vai ficar parado em postos de socorros, que eu vou mostrar aqui agora. Essa parte 2 aqui, ó, é um umbral também, mas é um umbral já um pouco não tão denso quanto o primeiro, né? Aqui a gente vai ter, ó, espíritos que prestam assistência nos postos de socorro. São chamados de moradias. Não dá para ver direito, mas esses pontinhos azul, tudo em volta aqui, eles quiseram representar como se fossem postos de socorro. Esses postos de socorro estão vinculados a algumas colônias. E tem também aqui algumas colônias espirituais, que nós vamos ver lá na frente também. Eles ficam bem na região do umbral, mesmo para poder fazer o socorro. E são pequenos hospitais para pronto atendimento. Estações, colônias, são núcleos espirituais, os nomes que eles designam, né? Mas tem uma colônia que fica aí nesse local, aqui e vem para cá no número 1 também, ó, que é a colônia transitória Fabiano de Cristo. Depois nós vamos ver ela na frente. Ela fica nessa região aí. Bom, vamos lá, a terceira. A terceira trata-se do umbral ainda, né? Que é essa aqui, ó. Quando eu pus essas duas estrelinhas para representar o quê? A colônia Nosso Lar, que eu representei essa aqui, e essa daqui é Alvorada Nova. E lá predomina o bem nessa região, um local que a gente até pode chamar de paraíso lá, né? Então, assim, aqui, é o que eu falei, dependendo da condição mental dos espíritos aqui, eles não conseguem vir para cá, senão vai desequilibrar todo o ambiente dessas colônias aí. Aí vamos lá, continuando, entre a quarta e a sétima dimensões, tem lá a quarta região, que é da arte, da cultura e da ciência. A quinta é de amor fraterno universal. A sexta, diretrizes do planeta. E a abóboda estrelar, que seria o universo já aí, né? As diretrizes aqui do planeta, que seria na sexta, talvez Jesus está já nessa região, os ministros de Jesus, para poder direcionar para nós aqui as determinações deles, né? Bom, os habitantes da colônia, vamos lá. A prática do bem em qualquer atividade.
Então, a colônia é uma colônia que está numa região do bem, uma região de paz, de amor. Então, o que eles praticam lá, isso daí é o bem, é o amor, em qualquer coisa que eles vão fazer. Qualquer atividade, eles vão usar o bem e o amor para trabalhar. As comunidades são heterogêneas, tem adulto, crianças, jovens, velhos, mulheres, homens. Dá para ver que tem até animal aqui, ó. Depois a gente vai ver um pouquinho na frente, mas às vezes os animais ficam aí para ser cuidado pelos humanos lá, né? Trabalho é intenso, né? Aquela história de, descansou, morreu, descansou. Descansou não. Morreu, trabalhou e bastante ainda, né? É lógico que vai ter alguns, né? Como aqui, lá também tem aqueles que é mais folga, mais preguiçoso. Vai ter também, né? Mas é trabalho, trabalho, trabalho. Espíritos de esferas superiores podem transitar pelas que estão abaixo. Por exemplo, naquelas que nós vimos lá, o espírito que vier na quarta ou na quinta esfera espiritual, ele pode vir na segunda, na terceira, na primeira, onde ele quer. Ele vai para onde ele quer. Agora, aquele que está na segunda, na primeira, na terceira, não pode ir para esferas espirituais mais altas, né? Não tem como, por causa da vibração dele. Ele não consegue ir. A locomoção é por levitação, ou o espírito flutua, vamos dizer assim. Pode ser motora, que é como a gente faz aqui, anda, né, com as pernas normal. E transportes também, transporte móvel. Aqui nós vamos ver nessa foto, ó, um aeróbus que tem no nosso lar, tem esse veículo aqui. É o aeróbus que anda pela colônia. Depois nós vamos ver outros numa outra colônia que eu vou mostrar também. E a comunicação é mental e palavra articulada, ou seja, pelo pensamento e pela palavra. Essa é a comunicação dos espíritos. O ambiente, ó, árvores, plantas, flores, retrata o equilíbrio mental dos seus habitantes. Há rios, lagos, oceanos, montanhas. Os animais ficam sob a tutela do humano. Lembra que eu mostrei ali aquele animal? Então, às vezes, eles ficam sob a tutela de humanos. Tem algumas colônias que cuidam deles, mas também pode ficar sob a tutela dos humanos. E aqui nós vamos ver, vocês pegarem um livro, é um livro tão legal assim que o pessoal não lê muito esse livro, mas Cartas de uma Morta, que é a mãe do Chico, né, que vem falar, e ela fala toda a experiência dela no plano espiritual. Ela visitou Saturno, e lá os mares eram rosados. As plantas lá eram cor azulada, não tinha verde, não tinha clorofila, era azulado, né, um tom azulado. E em Marte a mesma coisa, as plantas eram avermelhadas, as folhagens avermelhadas e as cores das plantas variadas. E ela fala de rios, de mares também, né? Então, assim, existe isso tudo em todos os lugares no plano espiritual. Aqui algumas colônias. Está no livro Moradas Espirituais. Depois lá no final eu vou recomendar os livros. Também tem uma série de colônias aqui, ó, pelo Brasil. Não são só essas, mas são algumas aqui, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, Colônia das Flores, que pega São Paulo, Paraná, aqui, ó. Ela cuida de pessoal que desencarnou com câncer. Essa colônia do Abacateiro aqui, ó, é para quem tem problema renal. Tem a colônia das Violetas, essa daqui, é para quem tem problemas cardíacos. Tudo que é desenvolvimento da parte cardíaca, eles desenvolveram aqui e trazem para os médicos aqui no plano material. Então, o amparo é todo aqui. Agora, essa daqui, vocês guardem bem, um dia que estiver lá, a gente poder ir lá ver. Colônia Redenção aqui, ó, é lá na Bahia. Quando o Divaldo fez o livro Transição Planetária, ele falou muito dessa colônia aqui, ó. E nessa colônia tem cenas vivas da época de Jesus. Imagine o quão legal não deve ser ver e acompanhar cenas vivas lá da época dele, né? Enfim, cada uma delas aqui tem uma finalidade, não dá para poder discorrer de todas pelo tempo, né? Mas no livro Moradas Espirituais vocês vão saber de todas elas, o que cada uma faz, cada uma tem uma especialidade diferenciada. E vamos seguindo, além daquelas lá tem mais um monte, ó. Colônia Campo da Paz. Essa aqui está mencionada no livro Mensageiros. O André Luiz menciona ela, ele vai lá. Mansão da Paz também, ó. Está no livro Ação e Reação. Casa Transitória Fabiano, que a gente vai ver daqui a pouquinho um pouco mais detalhes, né? Mas está no livro Beiros da Vida Eterna. Colônia Alvorada Nova, que eu trouxe aqui para a gente ver mais detalhes dela também. Tem essas outras, Meimei, Colônia São Vicente de Paula, Casa do Escritor. E essas outras aqui também, ó. Colônia Espiritual Eurípides Barçanufo. Está no livro Vozes de Outra Margem, do Chico. O Hospital Esperança é dirigida pelo Eurípides Barçanufo. Está no livro Lírios de Esperança e Tormentos da Obsessão. Nos dois livros menciona sobre ela.
Aliás, no Tormentas da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda, ele está fazendo um trabalho justamente nessa colônia, eu relato no livro é isso. Aí tem a Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Essa nós vamos ver no livro Memórias do Suicida. E lá tem aqui a Cidade Esperança e o Hospital Maria de Nazaré. É dividido em duas lá, né? Tem a cidade, onde o pessoal estuda, se prepara, e o hospital. E tem Fraternidade do Cálice, que é dirigido pela Maria Madalena, Lar da Bênção, Entre a Terra e o Céu. Ali está a Meimei, né? No Lar da Bênção. Colônia Cruzada, nós vamos falar um pouquinho dela também, muito rapidamente. Instituto Almas Irmãs, que está no livro Sexo e Destino também, do André Luiz. Então, assim, o André Luiz, nas obras dele, foi o que eu falei, ele visitou muitas colônias, né? E relata bastante coisa para nós. Bom, quero falar um pouquinho da Alvorada Nova. É um livro legal, pequeno também, não é muito caro para comprar, uns 30 e poucos reais, 40 no máximo, e relata muito detalhe dessa colônia. Essa colônia está no mesmo nível da Nosso Lar, naquela esfera 3. Muito do que está no Nosso Lar foi baseado nela para criar, inclusive no livro eles comentam isso, tiraram o modelo da Alvorada Nova para fazer. E eu quero falar um pouquinho rapidinho dela, ó. Fica sobre a cidade de Santos. Antes do Brasil existir, ela já estava sendo fixada os alicerces dela pelos ministros de Jesus. Participaram do crescimento Dom Pedro II, Gandhi, tem até bustos dele lá na colônia. A coordenação está ao cargo de Caibar Schutel e também a irmã Sheila. E o campo vibratório dela manifesta uma imagem de uma imensa estrela de 8 pontas. Você olhando do alto, você vai ver uma estrela de 8 pontas, que são, como é que eu vou falar, os raios luminosos dela, vai para poder fazer a proteção espiritual da colônia. Aí eu quero dar um pouco aqui, o esboço da colônia visto do alto, ó. Para a gente ter uma noção rapidinho, ó. Prédio A, que aqui é a administração central, vai aparecer esse círculo vermelho cada hora que eu for falando aí. O prédio B, ó, Unidade da Divina Elevação, Bosque da Alimentação, Núcleos Espirituais de Desenvolvimento, Coordenadorias Especializadas, Bosque da Natureza Divina, a Praça Central, Recanto da Paz, Casa de Repouso ou Hospital da Irmã Sheila. Chama os dois, é um dos mais importantes, depois nós vamos ver detalhe dele. Casa da Criança é um local importante também, está do lado. Os dois coordenados pela Irmã Sheila e os dois especificamente têm torres de proteção específico para os prédios. Centro de Aprendizagem Luz Divina, Casa da Justiça, aí aqui em volta todo é um muro de proteção. Essas bolinhas vermelhas aqui são as torres de defesa, que é onde dá aquela estrela de 8 pontas, são os raios que saem dessa aqui, da parte central, ligando com essas aqui. Aí do alto você vai ver a estrela de 8 pontas. Aqui são as moradias. Moradia é o seguinte lá, tem grande, pequena, médio, mas como é que é? Não é por causa do poder aquisitivo, vamos dizer assim, que o espírito tenha. É pela quantidade de pessoas que tem na família. Ali o trabalho deles, lá no Nosso Lar chama bônus horas, aí é unidade amor que eles chamam. E unidade amor cada dia de trabalho você tem uma. A cada 3.500 unidades de amor você pode comprar uma casa. Então a cada 10 anos aproximadamente de trabalho, você pode comprar uma casa lá. E põe tua família toda lá. Vamos dizer que vocês vão reencarnar e não tem nenhum familiar para ficar lá. Aí você tem que desocupar a casa para uma outra família que vai, entendeu? Você não vai ficar com ela ad eterno. Você vai encarnar e voltar, ela tá lá, não. Aí você vai ter outra depois. Mas é isso aí. 3.500 unidades de amor você compra. Bom, e o portão principal aí da colônia, né? Existem 2 postos de socorro nessa colônia, que servem de intermediário entre o mundo espiritual e o plano material. Eles ficam mais próximos da região umbralina, nós já vamos ver ele aqui. O trabalho deles é muito importante. Quero destacar um pouco Casa da Criança, as torres de proteção aqui, ó. A Casa da Criança, assim, 5 andares, tudo feito de cristal, estrutura metálica. Primeiro andar fica as crianças doentes e inadaptadas, né, no plano espiritual ainda. Também há salas de brinquedo, pedagógico e outras atividades que visam cuidar e curar das crianças. O segundo andar tem quarto dos meninos com cama beliche, o terceiro das meninas com cama mais baixa. Quarto andar, sala de bebê que foram abortados e que esperam reencarnar. Triste, né? Mas é isso. Quinto andar, grande salão onde as crianças têm atividade em conjunto. Aí vamos ver o hospital da Irmã Sheila, que é o mais importante aí do setor, né?
Trabalho muito amplo desenvolvido por Sheila, coordena 14 equipes. Existe grande integração dos trabalhos dos seres espirituais deste hospital com dezenas ou centenas de organizações físicas na Terra, como a nossa, por exemplo. Tem tratamento espiritual, é amparado por eles. Existem nesses grupos os grupos de resgate, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Os espíritos ficam vagando por aqui, né? A equipe de trabalho da Sheila ligam-se a muitos encarnados para a consecução de cura espiritual nos 2 planos da vida. Até quando você dorme, que tem um desdobramento do corpo, muitos vão lá fazer tratamento também. Aí os postos de socorro. Dos 5, vamos relembrar, ele está na 3ª esfera espiritual. Qual que é a 3ª que nós vimos? Essa aqui, ó, que está já no mesmo nível de nosso lar. Só que ele está mais ligado, está mais na divisa aqui da 2, tá, gente? Então vamos ver como é que funciona esse posto lá. Ele tem, ó, 12 imensos prédios, 10 mil espíritos trabalhadores, 50 mil entidades enfermas, cerca de 20 mil ficam internados, eles vão revezando, né? Vai e sai e tal. Posto de socorro Alvorada 6, que fica na 2ª esfera, ele é um pouco maior, né? Tem 15 mil trabalhadores, atende ciclicamente 60 a 70 mil entidades, e são pacientes rotativos, como eu falei, que chegam, são tratados e encaminhados para Alvorada Nova ou outro local, outra colônia qualquer, né? Aí vamos ver o transporte dentro da colônia. A colônia é grande. Em 1987, quando fizeram o livro, tinha 200 mil habitantes. Então hoje era do tamanho da Americana praticamente, né? Então hoje já deve ter um bocado mais, né? Mas vamos lá, ó. Esse trem aí ele faz um percurso de grande distância para fora da colônia. Eles têm que ir lá da colônia no posto de socorro, socorrer os espíritos que são pegos lá no umbral, são resgatados, são transportados de repente para a colônia espiritual através desses trem. Então tem algumas configurações lá só de passageiro, com enfermos também, né? Totalmente fechado, metálico, com portas lateral única. Porque os espíritos das trevas, quando eles vão no umbral, eles tentam obstruir a passagem desse trem, né? Então, por força magnética, ele tira todas as obstruções que tem nos trilhos, vamos dizer assim. É um trem magnético, flutuante sobre trilhos. Seu interior é um corredor central e do lado extensos bancos. Só que quando tem enfermo, é assim, ó. A versão é composta por 2 divisões na parte traseira. A anterior, que é da frente, com bancos para os trabalhadores, e a de trás conduzir 30 espíritos enfermos. Aí dentro da colônia também tem um trem. Esse aqui, ó. Ele é todo de vidro, vamos dizer assim, construído em cristal transparente, ó, com um grande banco central, corredores nas laterais. E tem um outro menorzinho. Esse aqui, ó, ele vai para 4 pessoas, né? São 4 lugares, alcança bastante velocidade e locomove-se também por flutuação magnética. Esse é todo aberto, não tem porta, né? Deve ser muito legal. Casa transitória de Fabiano, essa aqui, ó. Essa fica no umbral mesmo. Grande instituição piedosa no campo de sofrimento mais duros que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre. Sofre permanente cerco dos espíritos, desesperados e sofredores. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona logo após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Desencarnou, está meio tonto, está nessa região. Se o pessoal da Casa Fabiano não recolher, os espíritos das trevas podem recolher e escravizar e essas coisas todas. Muda-se sem dificuldade de uma região para outra atendendo às circunstâncias. Por isso é denominada casa transitória. Por que ela muda? Porque de tempo em tempo vem um fogo, vamos dizer assim, um fogo purificador que eles falam, para poder queimar um pouco as emanações mentais dos espíritos das trevas, né? Então esse fogo, ele vem para poder fazer essa diluição. E a casa transitória tem que mudar, né, por causa disso. E às vezes ela sofre muito ataque também. O André Luiz, aí no livro Beiros da Vida Eterna, ele saiu uma equipe de 5, se não me engano, não, 3, 4 eram 4. Aí eles foram passar a noite aqui, eles iam na Terra desencarnar 5 pessoas. E eles passaram a noite aqui. E aí a irmã Zenóbia é o nome dela, que era diretora, pediu para eles auxiliarem num resgate de um padre lá que chama Padre Domênico. A história é muito legal, eu não vou contar não, depois vocês lêem o livro lá. E daí nessa história toda aí tem uns ataques, elas têm que mudar a colônia de lugar, é muito interessante. Depois vocês lêem o livro, essa história é fantástica lá.
e a colônia A Cruzada. Cidade era assim chamada porque sua planta é em forma de cruz e se quebrava nas suas 4 hastes, sendo que em cada uma delas foi criado um reino, cada qual comandado por um príncipe e um imediato. Dá para imaginar, eu não pus o desenho aqui porque não é legal, né? Mas dá para imaginar uma cruz quebrada nas quatro hastes dela? Isso lembra algum símbolo? Dá para lembrar, né? A suástica. Hitler foi um dos últimos príncipes a governar a grande cidade das almas nos céus, à linha do Equador. Então Hitler viveu ali. E o símbolo da estrela lá, da cruz quebrada as pontas, é o símbolo nazista, né? Está relatado no livro Francisco de Assis, pelo espírito Miramês, e o médium é João Nunes Maia. Bom, para terminar, a morte para muitos é o fim. Para nós somos espíritas, não. Para nós foi uma volta para casa. E eu quis trazer uma mensagem do André Luiz, que está no livro Nosso Lar também. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século é um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição e uma morte um sopro renovador. Isso é o que o André Luiz mencionou lá no livro Nosso Lar, né? E para encerrar aqui as recomendações de leitura. Ó. Cidade no Além, da Igorina Cunha Cuxico. Moradas espirituais, onde tem todas aquelas colônias que eu mostrei no mapa do Brasil, que está relatando o trabalho de cada uma delas, a especialidade. O livrinho Alvorada Nova. Obreiros da Vida Eterna, tá, o caso aí da Casa Transitória Fabiano. Entre a Terra e o Céu, que também tem, falando da colônia espiritual. Memórias de um Suicida, as colônias de Maria de Nazaré. Lírios da Esperança e Tormentas da Obsessão, fala da colônia espiritual de Eurípides Barçanufo, que é o Hospital Esperança. Porque tem uma outra que fala no livro Vozes da Outra Margem do Chico, né? Mas esses 2 livros aqui, o Lírios de Esperança e Tormentas da Obsessão, ele fala da colônia Esperança, porque quem viu depois o vídeo do Eurípides Barçanufo vai se lembrar, talvez. Ele teve um encontro com Jesus, e Jesus estava chorando, e ele falou que estava chorando, né? Jesus respondeu, depois de tanto ele insistir, o Eurípides insistir, Jesus respondeu que chorava por aqueles que conheciam a palavra dele e não praticavam. Então, quando Eurípides desencarnou, qual era a proposta para ele? Criar justamente esse Hospital Esperança para cuidar dessas pessoas, né, que conheciam a palavra de Jesus e não praticavam, e chegavam no plano espiritual numa situação muito difícil. Então Eurípides construiu esse hospital e comanda ele lá, dirige lá esse hospital. Então é isso aí, gente. Vamos para a segunda parte agora. A gente pede, como sempre, que vocês fiquem em oração, os irmãos que vão chegar na mesa. Eles precisam muito da nossa vibração positiva, para que eles possam encontrar o caminho deles, encontrar paz no coração, tá bom? E facilitar um pouco a vida deles lá do outro lado. Bom, obrigado. Mais uma vez nós agradecemos pela presença, uma boa noite. Nós agradecemos, olha só, sobre colônias espirituais. Vamos lembrar do Chico Xavier. O Chico Xavier, todos sabem que é um missionário. Chico Xavier, quando o Emmanuel falou para ele, olha que coisa interessante. No prefácio do Nosso Lar, ele fala um novo amigo, é o André Luiz. E aí, quando ele começa a psicografar o livro, porque ele é psicografia mecânica, ele lia como qualquer um lê pela primeira vez. Ele escrevia e não sabia o que estava escrevendo ali. Aí, quando ele começou a ler, falar de colônia espiritual, ele começou a ficar preocupado. Porque nós vimos aqui, o Reinaldo foi muito feliz mostrando para nós tudo isso aqui. Qual a matéria que nós conhecemos? Essa matéria aqui. Nós não conhecemos nada ainda. Em relação a... Vamos falar que é matéria, porque nós não temos terminologia para descrever as coisas espirituais. A gente vê coisa aqui dentro do centro que, se a gente começar a comentar, é perigoso alguém internar a gente. Porque são coisas interessantes que a gente vê dentro do centro. Então ele começou a falar, e aí o Emmanuel falou, vou levar você para ver. Aí levou ele no Nosso Lar para mostrar para ele como funciona. Então tudo isso que nós vimos aqui está numa outra gradação energética que nós não conseguimos descrever. Mas existe tudo isso. Por isso, quando nós sonhamos, nós vemos às vezes coisas inexplicáveis, porque o nosso cérebro não consegue codificar, mas é muito maior
do que aquilo que a gente tem de informação. E o importante é que nós estamos aqui, estamos ocupando a matéria, temporariamente, que a gente demore bastante. Né? Que Jesus nos abençoe, a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe.